Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quinta-feira, nós iremos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, de 35 a 48. Diz o Evangelho: naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo com que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas as coisas que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos nesse mistério, né? O Evangelho é a continuação do Evangelho de ontem, no qual falava dos discípulos de Emaús. Pois bem, os discípulos chegaram aonde estavam os 11 discípulos. E ali se deparam, né, com as notícias da ressurreição. E para que não fique nenhuma sombra de dúvida, Jesus aparece lá para eles e diz: a paz esteja convosco. Que susto foi aquele momento! Um susto misturado com alegria, pois aqueles que haviam visto o Senhor morto, agora o vê vivo, ressuscitado. E para que, né, toda sombra de dúvida ficasse de lado, o Senhor diz: olhai aqui minhas mãos, olhai minhas feridas, minhas chagas, as marcas que trago em meu corpo, né? Olhai as marcas da morte, mas para mostrar que, acima de tudo, que a morte não tem a última palavra. E eles ainda estavam mergulhados ali na dúvida do coração. E Jesus questiona: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Sou eu que falo convosco. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos. É isso que o Senhor nos diz: tocar. Somos convidados a tocar em suas chagas gloriosas. E tocando as suas chagas gloriosas, que toda dúvida dê lugar à certeza. Que toda incredulidade dê lugar à fé. Que o Senhor está vivo. Que Ele ressuscitou verdadeiramente. Amados irmãos e irmãs, que possamos acolher a vida nova que brota do ressuscitado. Essa vida que é o anúncio da conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Amados, que possamos ser testemunhas da vida e da ressurreição. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.